Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe pedir que comente exatamente um tema que tem tudo a ver com este, que é o tema da reunião entre os russos e norte-americanos em Riad, na Arábia Saudita. Foi muito conversada esta reunião eh, com episódios que um pouco caricatos, diria eu, como por exemplo o facto de Vladimir Zelensky ter viagem marcada para exatamente para a Arábia Saudita no dia seguinte a esta reunião, que acabou por ser desmarcada, talvez para que não houvesse nenhuma confusão sobre a matéria. A confusão estabeleceu-se, como é evidente. Muita gente pensou que estava de viagem marcada para a Arábia Saudita porque, de algum modo, achava que no final da reunião entre russos e norte-americanos poderia vir a ser chamado a comparecer. Não foi nada disso que aconteceu. Uh, de qualquer maneira, russos e norte-americanos não conseguiram, aparentemente, fixar para já uma cimeira de alto nível entre os dois presidentes, mas conseguiram variadíssimas outras coisas, como seja o caso de marcar claramente o futuro imediato da Ucrânia e, por outro lado, também decidiram restabelecer relações diplomáticas. Como é que viu esta reunião na capital da Arábia Saudita, embaixador? Esta reunião vem na sequência de vários contactos anteriores e que têm que ser, digamos, ligados entre si. O primeiro é a conversa telefónica, que durou cerca de uma hora e tal, entre Putin e Trump. Essa conversa telefónica, que foi interpretada pelos dois lados de forma extremamente positiva, relativamente ao modo cordial como as coisas se passaram, e na leitura que dela foi feita, essa leitura, essa conferência, essa conversa telefónica seguiu-se depois uma outra conversa entre Marco Rubio, o ministro dos Negócios Estrangeiros, o secretário de Estado americano, e o seu homólogo russo, Lavrov, que também correu muito bem e de acordo com as perspectivas de um lado e do outro, mais até neste caso do lado russo, há um texto russo que é, digamos, estranho, porque faz uma leitura em que da qual se pode depreender que na conversa teriam sido feitas críticas à administração americana cessante, o que é, sob o ponto de vista diplomático, digamos, um pouco estranho, porque apesar de tudo há uma continuidade do Estado que no plano internacional costuma ser salvaguardada, mas dito isto, essa conversa foi importante. Depois convém também ter presente um outro facto que se passou, que foi a ida do secretário do Tesouro americano à Ucrânia, no sentido de propor a Zelensky uma espécie de um protocolo em que os Estados Unidos ficariam com 50% dos recursos minerais, dos investimentos sobre recursos minerais, gás, petróleo, mas também portos e algumas infraestruturas, a título quase permanente, e isso tinha a ver com aquilo que era, segundo os números que apareceram na altura, a dívida global, o montante global de 500 mil milhões de dólares. Ora bem, esses 500 mil milhões de dólares, os números andam de um lado para o outro, com mais 100, menos 100, o que nestes números fabulosos é muito dinheiro. Aparentemente, os números oficiais americanos apontam para valores mais baixos do que aquilo que os Estados Unidos terão concedido à Ucrânia. Estamos a falar de 175 mil milhões, dos quais 70 milhões teriam ficado nas empresas americanas, nas indústrias de armamento americanas. Zelensky, Trump diz que não, tem outros números, tem os números muito mais elevados. Aparentemente, Zelensky, a quem este acordo terá sido mostrado minutos antes da reunião, o que é uma coisa extraordinária, sob o ponto de vista de relacionamento internacional, terá recusado. E terá recusado porquê? Porque do outro lado da balança não encontrou aquilo que nós podíamos ver como, imaginemos que os Estados Unidos tinham dito, sim senhor, vocês ficam com as reservas, nós ficamos com as reservas, e vocês cedem-nos estas reservas, mas em outro lado nós damos as garantias de que vocês ficam com o território e conseguem recuperar a vossa soberania sobre o território que está hoje ocupado pela Rússia. Não, não foi nada disso que disse, pelo contrário, os sinais que se somaram e que vêm de várias posições, nomeadamente tomadas pelo secretário de Defesa americano, é no sentido de considerar definitivas ou irrecuperáveis
todos os avanços russos no território ucraniano, o que faz com que, a certa altura, Zelensky não tenha nada para ganhar se por acaso ceder na questão, não só dos recursos, eu falei petrolíferos e gás, mas também era as famosas terras raras, isto é, um conjunto de produtos minerais essenciais particularmente para algumas indústrias de alta tecnologia, de que a Ucrânia é possuidora. Portanto, para os Estados Unidos... Portanto, perde o solo para a Rússia e o subsolo para os Estados Unidos. Exatamente. Quer dizer, portanto, não tinha nada do outro lado. Quer dizer, e é esse o momento, António, em que se começa a dar conta que o discurso de Zelensky, se olhar bem, ele tem falado muito nestes últimos dias, se calhar até um pouco demais, segundo alguns, o discurso de Zelensky, que era de alguma esperança em relação a Trump, começa a desvanecer-se. E começa a desvanecer-se e começa, digamos, a ser próprio, crítico de Trump. E então nós tivemos sobre isto tomadas de posição de Trump agora já contra Zelensky. E dizendo Zelensky uma coisa extraordinária, para já fazendo comentários, enfim, depreciativos sobre Zelensky, mas dizendo inclusivamente que Zelensky é uma pessoa que tem aparentemente uma taxa de aprovação ao nível da opinião pública da Ucrânia de 4%. Bom, não sei onde é que estas sondagens foram descobertas, mas isto, de facto, debilita fortemente a própria autoridade de Zelensky como presidente, porque o Trump diz não tem havido eleições, já não há eleições na Ucrânia. Já aqui explicamos várias vezes que a própria Constituição ucraniana não permite que haja eleições enquanto o país estiver sob lei marcial. Quer dizer, no momento em que se levantar a lei marcial, pode-se dizer, mas levanta-se a lei marcial e há eleições. Pois, mas é que no momento em que se levantar a lei marcial, acaba a capacidade de mobilização de soldados, tal qual como tem de ser feita. Portanto, de repente, é a debacle total do sistema militar. Será isso que Trump quer? Será isso que os conselheiros de Trump lhe estão a indicar? Esse é que é o ponto. O que é muito claro é que isto é música para os ouvidos russos. Tudo o que Trump tem dito nos últimos dias tem sido exatamente aquilo que Moscou quer. E, portanto, neste momento, os aliados ocidentais que fizeram todo este esforço ao longo destes 3 anos, no sentido de apoiar a Ucrânia, no sentido de apoiar, digamos, a independência da Ucrânia e o poder de Kiev, estão perfeitamente confundidos porque pensavam ter um aliado e passam a ter um adversário, mais do que isso, que se cola com o outro lado, que é a Rússia. E aqui vem a questão da reunião da Arábia Saudita. Na Arábia Saudita o que é que há? Há um processo de normalização de relações. Mas isso é normal. Há um processo de aproximação. Não, enfim, pode-se dizer que é normal que os dois países queiram encontrar um novo tempo. Mas esse processo de normalização passa por frases que apareceram, entretanto, de que, por exemplo, a Rússia poderia regressar ao G8. E a regressar ao G8 é preciso nós percebermos quem é que está no G8. Está a França, está o Reino Unido, está o Japão, está a Alemanha, está o Canadá, com o qual os Estados Unidos têm tido uma relação pouco simpática nos últimos tempos, está a Itália e estão os Estados Unidos. Isto era o G7 anteriormente, mais a Rússia que era o G8, e a Rússia saiu do G8 depois do que aconteceu, quer na Geórgia, quer depois, posteriormente, em particular, no quadro de 2014 e da tomada da Crimeia. E, portanto, estamos aqui no momento em que Trump assinala a mudança da agulha para o outro lado. E os europeus não sabem o que é onde fazer, até porque não percebem bem qual é o reflexo que isto tem na NATO. Porque sendo a NATO verdadeiramente composta essencialmente pelos Estados Unidos, e com os outros como coadjuvantes, se os Estados Unidos se desengajarem da NATO, a NATO colapsa. E os Estados europeus não têm, como aqui já temos falado, digamos, uma alternativa à altura para substituir a NATO num prazo plausível, 10 anos, 20 anos. Não tem as valências que hoje os Estados Unidos dão. E, portanto, este é um momento muito complicado. Vamos ver em que medida é que os próximos dias digerem, digamos, em termos concretos, por exemplo, o que se passou na reunião da Arábia Saudita, que é feita, é curioso, do lado americano, a reunião da Arábia Saudita é feita por personalidades que não têm experiência internacional da parte americana. É curioso, não tem experiência internacional, enquanto que a parte russa, dirigida por Lavrov, é feita por velhas raposas da política internacional. Marco Rubio, que aliás durante muito tempo era muito favorável à Ucrânia, e era muito favorável à defesa da Ucrânia, e que agora deu um grande salto, e está do outro lado,
vai acompanhado pelo secretário, pelo Conselheiro Nacional de Segurança de Trump, que é um homem com escassa experiência no plano internacional, vai aconselhado por um outro especialista, mas que também não tem experiência direta nas negociações com os russos. E agora, isto vai ter tudo que ser decantado em, digamos, acordos mais técnicos, e vamos ver como é que isto funciona. E nós vamos assistir a isto em direto, porque vamos ter todos os dias Trump a falar da sala oval e a dizer o que lhe vier à cabeça, porque ele já percebeu uma coisa que é muito importante, e a extrema-direita nos Estados Unidos e em Portugal também já percebeu isso, é que tem que estar na imprensa todos os dias, tem que estar na comunicação social todos os dias, pelo bem ou pelo mal. Voltamos a Lenin, embaixador, do ponto de vista da Europa, que fazer? Pois, o António cita uma obra famosa de Lenin, que Era fazer, eu uma acho que cópia, o título era uma cópia de uma obra anterior. exatamente. Eu só tenho a versão francesa, que é o Que Ferro, que era uma coisa que nós comprávamos nas edições sociais em França. E a, e a, mas eu já dei isso à Biblioteca de Vila Real, porque eu dei todo o meu Lenin à Biblioteca de Vila Real, e o meu Marx também. E, portanto, já só tenho as memórias. Não, mas de facto, neste momento, o que é que fazer? E o que fazer, em primeiro lugar, é tentar ter posições comuns. Eu acho que é absolutamente fundamental. E estas reuniões têm um grande defeito, António, que é o seguinte: as reuniões internacionais importantes preparam-se com cuidado. Estas não há tempo para isto. Quer dizer, porque normalmente quando se vê aquelas reuniões bilaterais, os dois presidentes encontram-se e acordam nisto, aquilo, aquilo outro, o que vão assinar já está trabalhado à partida. Ora bem, estas reuniões de Paris trazem cá para fora as divisões. E, portanto, falou-se a certa altura sobre a possibilidade de irem tropas europeias para a Ucrânia. Lavrov, já depois disso, disse o seguinte: nós não consideramos possível que tropas de países NATO estejam na Ucrânia, dentro da Ucrânia, porque isso configuraria, digamos, uma falta de neutralidade, porque a ideia que existe é que a Ucrânia, é a proposta, aliás, claramente da boca de Trump, é que a Ucrânia não entre para a NATO, fique um país neutral e sejam dadas ao poder em Kiev algumas garantias de segurança, e Trump não quer que essas garantias de segurança sejam dadas pelos Estados Unidos, mas querem que sejam dadas pela Europa. Mas como dar essas garantias de segurança? Porque uma coisa, isto é um ponto importante, uma coisa é, perante um armistício, fazer uma separação de forças e criar, digamos, tropas que ali fiquem a gerir e a fiscalizar esse mesmo armistício. Outra coisa são as garantias de segurança. E as garantias de segurança, o que é? É que, por exemplo, perante uma investida russa inesperada, tem que haver quem diga de cá o que é que vai fazer. Ora bem, será que os países europeus estão disponíveis para se juntarem? E como é que se vão? Vão para as fronteiras ao lado ou vão para dentro da Ucrânia? A Rússia já disse que não aceita isso, num quadro de acordo. Portanto, os europeus estão um pouco aflitos em relação a isso, mas também estão muito divididos sobre a possibilidade de ter tropas dentro da Ucrânia. E mesmo países tão, digamos, anti-russos, como é o caso da Polónia, dizem abertamente que não estão disponíveis para pôr tropas lá. Os dois países que disseram vagamente ou mais abertamente podiam encarar a possibilidade de ter tropas lá, não necessariamente tropas de combate, mas de formação, etc. Era a França, era o Reino Unido, depois a Suécia, que não esteve na reunião de Paris, já disse que também estava, e há outros países que seguramente lá estão disponíveis para lá entrar, nomeadamente os países bálticos, se forem pedidos pela Ucrânia. Mas isso também significaria um ponto importante, que é a preservação do poder em Kiev, com o Zelensky ou sem Zelensky, seja lá com quem for, mas a preservação do poder aqui é. Porque este é um ponto que eu acho absolutamente fundamental. A Rússia, nós não temos muito tempo para isto, mas a Rússia em 2022, precisamente há 3 anos, a ideia dela era tornar a Ucrânia uma Bielorrússia. Isto era tomar Kiev. Isso foi muito claro, até o dispositivo de forças era muito claro, mas não conseguiu fazer. E ao não conseguir fazer, a Rússia começa a criar planos B. E o plano B é ficar com o Donbass. Aliás, é dito isso a certa altura por parte de Putin. É ficar com o Donbass e, se calhar, as zonas mais ao sul, Zaporizhia e Kherson. E, portanto, a luta neste momento da Rússia era para garantir a zona mais russófila dentro da Ucrânia. Mas isso significa o quê? Significa que o poder em Kiev se mantém. Pode-se manter fora da NATO. E aí a Kiev teria que ficar neutral. Mas depois também é preciso dar garantias a Kiev
sobre se acaso a Rússia não cumprir a sua parte do acordo, o que é que acontece? É que Kiev tem uma experiência trágica. A Ucrânia tem uma experiência trágica. É que quando perdeu as armas nucleares, num acordo feito, chamado Acordo de Bucareste, nesse acordo de Bucareste ficou claro, e esse acordo de Bucareste é subscrito pelos Estados Unidos, pela Rússia, pela Ucrânia, pelo Cazaquistão, pela Bielorrússia e pelo Reino Unido, creio eu. Esse acordo dava uma certa de garantias à Ucrânia no caso de ser atacada pela Rússia. Ora bem, viu-se onde estas garantias foram parar agora. O que provavelmente, para uma resposta rápida, embaixador, já passámos muito o nosso tempo, o que provavelmente poderá acontecer é que a Ucrânia não entre na NATO, mas fique como que disponível para poder acionar o artigo 5º. Não, é difícil, porque o artigo 5º, António, o artigo 5º chama-se Washington. É a essência, claro, e é a essência da NATO, Se Washington não estiver interessa a disponível todos. para isso, pode haver o artigo 5º qualquer do mundo. E o artigo 5º não é tão, o artigo 5º curiosamente não é tão imperativo como já aqui falámos há tempos, não é tão imperativo como isso. Significa dar ajuda perante um ataque, uma ajuda dada por todos, mas hoje nós temos a certeza que dentro da União Europeia, dentro da NATO, não há vontade de todos para uma retaliação da natureza militar. E mais do que isso, a retaliação da natureza militar que a Rússia teme não é propriamente dos países europeus, é dos Estados Unidos. Ora, se os Pois Estados claro. Unidos são os primeiros a porem-se fora disso, e mais do que isso, os Estados Unidos disseram muito claramente que as tropas de países NATO que eventualmente venham a ir para a Ucrânia, que possam ir para a Ucrânia, no sentido de dar garantias à Ucrânia de defesa em caso de ataque russo, não poderão invocar o artigo 5º da NATO. O que significa, portanto, que o artigo 5º desaparece, porque nestas coisas, é como os contratos de seguros, o small print é que é o mais importante, o que está lá em letra pequenina. Ora, os Estados Unidos, ao desaparecerem do fim disto, todo o aspecto psicológico do artigo 5º desvanece. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema, evidentemente, o das eleições na Alemanha. Até lá, obrigado.